Como é bom estarmos juntos aqui para o 4º episódio do podcast Frutos. Hoje nós temos a alegria de estar aqui com a irmã Claudinha Menezes, vai ser a nossa entrevistada de hoje. Claudinha Menezes já se envolve com o Ministério de Música e de Louvor na igreja desde que nasceu. Já nasceu, acho, cantando, louvando ao Senhor, ministrando, e tem sido uma bênção de Deus aqui na nossa cidade, na nossa associação, na igreja, lá onde ela é membro, no Parque Universitário, onde seu pai foi pastor, hoje seu irmão é o pastor, casada com o Ricardo, pai da Alice e do Adam, e com certeza um instrumento de Deus. E hoje ela nos dá a alegria de estar aqui no estúdio da D2, né, para poder falar um pouco aos nossos corações, já que você ministra tanto, Cláudia, vai ministrar a gente hoje aqui, né, no podcast. É muito bom, né, estar aqui hoje, é um prazer, pastor João, parabéns pelo projeto aí do Instituto Frutos, muito legal. E falar de adoração, falar da casa de Deus, falar da família de Deus é realmente sempre um prazer para a gente, porque essa é a nossa razão de ser mesmo, né? Estar com o Senhor. Eu realmente, o senhor falou aí, fui criada, né, família pastoral, nasci nesse ambiente de culto em casa, culto na igreja. Quando não queria culto, tinha culto também. Era culto para todos os gostos, né? Até hoje, lá em casa. Ora para tudo tem que orar, tem que buscar o Senhor. E eu cresci nesse ambiente e a gente foi desenvolvendo isso de uma forma assim tão intensa que hoje eu vivo disso também, né? É a minha paixão fazer e estar ajudando as igrejas, servindo os irmãos. Então, começou desde cedo, né, Cláudia? Desde o ventre. Não tem... Já estava louvando lá dentro, né? É mais que música. É muito, muito forte. É sobre comunhão com Deus mesmo, né? De conhecer a Deus. Eu me lembro quando eu comecei a ler, né? Mamãe, ela colocava nas paredes, versículos, discipulando a gente, nos evangelizando. Lincoln também passou por isso, né? E também trabalhando muito a autoestima, trabalhando assim sobre a nossa cor, sobre a nossa identidade, que nós somos amados, separados por Deus, escolhidos. Onde a gente ia, começando a ler, tinha um cartazinho, Deus me ama. Então já são valores que estão lá sendo colocados, né, desde bem cedo, né, desde bem nova, e isso, né? nos leva a essa questão, né, da adoração, de cultuar, né, de ofertar ao Senhor. A gente começou a conversar, né, e a gente sabe, te conhece já há um bocado de tempo, a gente sabe que essa questão da adoração está no seu DNA, não está nem no sangue, está dentro do seu ser, né? Tá ali envolvido. E a adoração, ela tem importância na vida cristã, Cláudio, no desenvolvimento, na nossa história. Como que se dá essa importância? Pastor João, a adoração, eu vejo que é a nossa razão de ser, é a nossa motivação maior. Não é sobre quem canta e quem toca, é sobre a pessoa. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Todo ser humano foi criado para louvor da glória de Deus. Deus quer ter comunhão com seus filhos. Então, antes de falar de música, eu preciso adorar. O vazio que existe no homem, né, na pessoa que não conhece a Deus, ele só é realizado, esse vazio só é preenchido em Deus, na pessoa de Deus. Então, adorar a Deus não é um item, é a motivação, é a centralidade, é a razão, é o propósito maior. Então, essa é uma verdade. Toda pessoa precisa adorar, toda pessoa ela almeja esse relacionamento com Deus, porque nós viemos disso, essa comunhão com Deus, esse diálogo com Deus, de você dar a Ele vida, dar a Ele louvor, dar a Ele elogio, de você falar para Ele, falar das coisas que Deus fez, das obras de Deus, da palavra de Deus, perguntar também e buscar entender, pesquisar sobre Deus. Tudo isso consiste na nossa essência em si. Então, todo mundo, toda pessoa, eu sempre compartilho isso assim, onde eu vou,
que se isso não estiver bem definido em nós, no cristão, em qualquer pessoa, eu preciso adorar a Deus. Como está o meu relacionamento com Deus? Sempre vai faltar algo. Sempre vai ficar algo pendente. Nós somos feitos para adoração ao Criador, né? Para adorar a Deus. Para louvor da glória de Deus, né? Vamos entrar aí. Você hoje trabalha não somente no ministério, na igreja local, mas você trabalha também em outras áreas, desenvolvendo os dons que as pessoas têm, usando os seus dons para desenvolver outros. Como se dá essa busca hoje nas igrejas? As igrejas estão entendendo o valor de preparar o seu pessoal, preparar os seus ministérios de louvor, de adoração. Tem se aberto uma visão para isso ou fica muito naquilo do dom natural, do jeito natural? Como é que está isso daí, Cláudia? É muito diverso, pastor, é muito diverso. Há uma diversidade muito grande nisso tudo aí. A educação musical, ela, nas igrejas, ela é presente. A gente ainda tem ainda um quantitativo de igreja bom que investe, né, faz aquela escolinha de música que tem ali na igreja, o espaço de música, onde a criança já vai ali e faz aulinha de teclado. Isso é muito bom. Isso traz muito retorno também para a própria igreja, como comunidade ali. Os pais gostam, a criança se desenvolve também. Assim, isso é muito bom. Aquela ideia que a gente tinha muito, que hoje não está tão presente, mas ainda é válido, né, de talvez com outro método, dos coros, crianças, os pequenininhos no coro kids, dos jovens no coro jovem. Isso também ajudou muito, desperta muito, porque é ali naquele contexto que nasce o desejo musical, né? Porque esse desejo de participar musicalmente, ele nasce de um convívio. Muitos têm em casa, tem no berço, tem aquela coisa natural, mas muitos não têm. Então, onde vai ser despertado? É através da educação musical. Então, a educação musical dentro da igreja, ela tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. E porque, assim, são muitos braços, né? O Ministério da Música é vasto, né? É vasto. Tem a questão do ensino, de educação musical, tem a questão da gestão, a administração do Ministério, preparar essas escalas, esse calendário. Tem a questão da espiritualidade mesmo, para onde o ministério caminha. Não é só sobre ensaiar e reproduzir aquilo que está cantando, que está tocando aí no YouTube. A gente precisa cantar o que a gente vive, o que a igreja busca, o propósito daquela igreja, a visão daquela igreja também, porque senão caminha a igreja para um lado e o ministério para o outro. A gente vê muito isso aí, por aí, entendeu? Então, o ministério ele precisa estar em conexão com a realidade daquela igreja, daquela congregação, daquele propósito. Então, eu vejo, sim, existe um despertamento. Muitas vezes, a igreja ela não pode proporcionar essa educação musical para toda uma equipe. Às vezes vai envia ajudar outro, envia outro. Às vezes, as pessoas também já têm essa consciência. Eu preciso estudar, eu preciso me aperfeiçoar, fazer uma aulinha de canto, de violão, de bateria. Então, cada um na sua área, né, buscando crescer. E a gente tem muita coisa boa aí, online, presencial. Tem muito. Hoje nós temos ferramentas, né, incríveis, né? Tá demais. Hoje a gente tem muita coisa boa. Agora, então, só não cresce, só não busca conhecimento quem não quer, né? Não pode ficar sem. Tem de graça na internet, né? É tem isso aí, recurso. Porque Deus nos criou para adorar. Toda congregação, ela pode adorar. Deve adorar. Todos, indistintamente. Quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca. Isso não se discute. Não é sobre quem sabe fazer. Não é quem tem DNA, não é quem tem o jeito para cantar. Todos precisam adorar. Agora, a condução do louvor congregacional, aí a gente já precisa ter um outro olhar. Já muda de figura, né? Muda, porque se eu sou uma pessoa, eu tenho uma boa intenção de adorar, mas eu não tenho uma musicalidade, eu vou ser um objeto de distração,
naquele culto. As pessoas vão, tá fora do tom, não sei. E aquilo vai distrair. Então, quer dizer, a atenção da congregação, ao invés de se voltar para a pessoa de Jesus, vai se voltar para o ministro que está ali desministrando, né? Eu não sei nem se existe essa palavra. Alguém pode desministrar? Pode desministrar pode desministrar com a roupa, pode desministrar com o que fala, pode desministrar com o que canta, com o que toca, e tem as limitações. Eu sempre falo assim, gente, vamos partir do princípio dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Todo mundo tem 5 pães e 2 peixinhos, né, na equipe. Então, aquilo vai multiplicando, mas você precisa começar com o que você tem. Então, você vai ver de todos os jeitos, ministérios de todo tipo, né? Com todo jeito você vai ver. E aí, qual é o critério, né, para poder fazer? O critério é sempre o serviço. Dar o seu melhor com o que você tem. E buscar o aperfeiçoamento. É simples. É a humildade de buscar esse aperfeiçoamento, né? Não achar que já está pronto. Que já está pronto. A gente sempre precisa. Como que a gente aprende? Olha, eu tenho alunos de diversas denominações. Batista, Assembleia, Presbiteriano, várias. Eu tenho alunos que ministram em culto que tem 3 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Estilo de culto da igreja. Culto de fé, culto de libertação. Para cada culto desse, é uma demanda para aquele aluno que eu vou te contar uma coisa, sabe? São repertórios diferentes, né? Posicionamento, alunos que trabalham com câmera, né, o tempo todo, filmando. Então, eles chegam pedindo ajuda mesmo, e nem sempre eles têm a estrutura que a gente acha que precisa ter. Teclado, bateria, guitarra, contrabaixo, orquestra, não tem isso. Às vezes é o violão e a voz. Às vezes é o teclado, né? Voz. Um carrão ali do lado. Um acústico. E ele precisa fazer. O que ele precisa fazer? Conduzir o povo ao louvor, à adoração. Então, a gente precisa definir para onde vamos, quem somos, né? E como podemos melhorar. E como podemos fazer isso de uma forma bem. Então, qual é a realidade? Parte do princípio da realidade, de cada igreja, de cada lugar. Quem você tem aí com você? Eu tenho um violão, eu tenho uma bateria, eu tenho um contrabaixo, eu tenho uma guitarra e eu tenho 500.977,8,9 vozes. Que gente para cantar. Como que você vai colocar isso, né? Então, assim, você tem que olhar para o seu contexto, não se ficar se mirando, se comparando com igreja nenhuma. Tá? Porque o caixa da minha igreja não é igual ao caixa da sua igreja. A realidade da minha igreja não é igual à realidade da sua igreja. Tudo tem um contexto diferente. E você olha para a sua realidade ali e você apresenta ao Senhor o seu melhor com aquilo ali, buscando melhorar, buscando crescer em Deus. E hoje as pessoas se perdem muito nisso, de ficar nessa cobrança ministerial que não dá em nada, só traz desgaste para o ministério. Os pastores ficam preocupados, os músicos ficam cobrando, né? Uma estrutura, pastor. Um recurso que às vezes a igreja não tem condição de oferecer. Claro, né? Que o belo atrai. Claro que o estético atrai. A gente gosta também. Mas quando você vai olhar para a sua equipe, para o seu contexto, o que é mais relevante? A congregação adorar, cantar com você, celebrar com você, ou você ficar nesse desgaste com a sua liderança, porque não comprou a câmera tal, que não comprou o teclado tal, o seu microfone não é sem fio e você não consegue rodar ministrando ou andar pela igreja. Então, tudo a gente deve ter esse discernimento, sabe? Essa coerência. E no final de tudo, o alvo precisa ser Jesus, gente. Quando perde o foco... Aí perde-se tudo, né?
Dá ruim. É a questão da gente dar o nosso melhor com o recurso que a gente tem. Isso. Né? E buscar sempre não se melhorar. acomodar. Né? O que eu posso fazer na minha condição para melhorar? Né? Porque existe uma demanda hoje. Não existe? Existe, tem com certeza. Tem uma demanda. E a gente tem que trabalhar essa demanda com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Porque não adianta que você não vai chegar a um patamar de uma Hilson de uma hora para outra. Coisa chique. Uma beta ali, mas eu acho o seguinte, é sempre bom mirar lá no alto, né? É sempre bom mirar bem acima, porque se você errar, você errou, mas com um alvo bom, né? Diante de você, por aí, né? E meu filho às vezes sai comigo para tocar, e eu sempre falo assim, filho, ó, a gente vai em um monte de igreja diferente. Ele tem 10 anos, toca bateria. E ele já tocou em algumas baterias muito legais. Aí quando chega na nossa igreja de mãe, essa bateria aqui, misericórdia. Aí eu falei assim, por enquanto essa mas daí. A gente vai. Você já está observando bem como é que são as baterias aí fora, tem né? de tudo quanto é tipo, tem de tudo quanto é gosto, né? A minha maior preocupação é gerar nele o coração de adorador, de servir em qualquer lugar, né? De chegar num lugar e não ter a bateria e dar um pandeiro a ele, para ele tocar. E vai tocar no pandeiro, e eu falo né? para ele, faz o ritmo aí. No pandeiro, nesse pandeiro aí. Né? Dar o seu melhor, né? Dar o seu melhor. E porque a gente não pode crescer, isso não pode crescer. Eu lembro que o pastor Daniel Souza me ensinou uma coisa, ele falou assim, irmão, o melhor da obra é Jesus. No final, se não tiver a aprovação de Jesus, não adianta essa estrutura toda, não adianta esse treinamento todo que a gente faz, esse desgaste, ensino, não é? Tudo isso, os livros que a gente escreve, as músicas que a gente grava, o melhor é Jesus. Então, Jesus nunca pode sair de cena. Nunca pode ser... todos os nossos desafios, enquanto equipe hoje de louvor e adoração na igreja, eles não podem sufocar, não podem suplantar o nosso amor, a nossa devoção pelo Senhor. A gente não pode, você não pode deixar os seus líderes, sua equipe perder isso de vista. É Jesus no centro. Essa centralidade ajuda, pastor, isso ajuda. Isso faz realmente o ministério ficar leve. Eu acho interessante quando a gente coloca Jesus no centro, a gente começa a ter um olhar para aquilo que a gente vai abraçar e para aquilo que a gente vai até mesmo descartar. Porque não é só aquilo que a gente vai trazer para dentro, é aquilo que a gente vai abrir mão também. Então, às vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas para manter Jesus no centro. Porque se a gente se agarra a determinados parâmetros, a determinadas ideias pré-concebidas, na verdade, muitas das vezes eu estou me colocando no centro e tirando Jesus dessa posição de centralidade. Olha, né? eu brinco por aí, eu falo que eu acho assim, gente, eu acho que Deus, às vezes, ele está farto dos nossos programas, das nossas agendas, calendários, conferências, seminários e luas. E tudo. Porque, às vezes, parece que a gente é muito bom nisso, em organizar tudo, não é? E vamos embora. Mas e organiza com Jesus de fora, né? A gente é muito bom nisso, em Senhor, preparar as abençoa coisas, isso, ou então sai da frente. E a galera tá chegando junto, essa turma nova aí chega junto, assim, dá cada ideia maravilhosa, power, né? Cada dica top pra gente. Eu falo, gente, como nós somos bons nisso, mas a presença de Deus, ela não pode faltar. Não pode faltar. A diferença é isso aí. Eu acho que a gente vai ter, assim, se tá bom, se tem estrutura boa, vai ficar melhor ainda. Eu vou ser sincero com você. Eu sei que você já trabalhou com formação, né, de um currículo, né, como líder de música na FABERJ, né, na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, da Convenção Batista Fluminense. Hoje, a necessidade técnica é maior do que a necessidade espiritual ou não? Ou a gente precisa de um equilíbrio? Essa pergunta ela é eterna. Não tem aquele texto, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão? Essa pergunta. É aquela pergunta assim, a técnica ou a unção? Elas nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Vamos lá. A gente falou o principal no início da conversa. Jesus é o centro, certo? Então, se ele é o centro,
Eu entendo que ele merece o melhor. Eu entendo que eu preciso dar o meu melhor para ele, me aperfeiçoar. Mas eu entendo, assim, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso da graça, do favor de Deus na minha vida. Assim como um pastor, um líder precisa se preparar para entregar o seu sermão à igreja. Assim como como eu vou dizer... os pastores, né? Os mestres, as pessoas que estão ali ensinando, né? Os palestrantes, os evangelistas, os apóstolos e por aí vai. Eles se preparam para entregar uma palavra ao seu rebanho, para dar direção, dar visão. Os músicos também precisam se preparar. Aí tem esse equilíbrio, né? Que a pergunta do senhor, ela é isso, a técnica e a unção. Vamos lá. Improvisar num culto, bem, eu preciso de técnica. Só improvisa bem o que tem uma bagagem técnica grande, né? Se uma pessoa te liga e fala assim, pastor João, um amigo seu de ministério, eu estou com uma dificuldade aqui, eu preciso muito da sua ajuda, vem aqui, prega para mim nesse culto, me ajuda. O que te faz ir até lá? Com mais segurança é a graça de Deus e também o conhecimento também adquirido, porque o senhor sabe que o senhor vai chegar ali, o senhor tem uma palavra, o senhor já pregou tantos sermões, já instruiu tanta gente. Então, o estudo, a técnica é importante, mas ela não é tudo, como tem muita gente que acha que aquilo ali é tudo, não vai entrar, é panelinha fechada, tem ministério que não abre, só é um grupinho que faz naquele nível. Não dá espaço para outros, não é né? Assim, a igreja não tem esse profissionalismo, pastor. No culto, vamos falar a verdade? No culto, domingo, a gente fala a verdade, a gente é crente. A gente é crente. Então, no culto, domingo, você tá lá, vamos botar a maioria das celebrações, domingo de manhã, domingo à noite, um culto dia de semana. Aquilo vem o ano inteiro. Vem comigo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Aí fora, você tem o que por fora? Você tem celebração de casamento, formatura, culto fúnebre, não é? Tudo isso é culto. Um aniversário de alguém. Aí vem os programas, seminários, congressos. Gente, a demanda musical de uma igreja é grande. Então, como que uma hora vai rachar, uma hora vai ruir. Se a gente ficar sempre nessa vida, tem que ser todo mundo top, mega power profissional. Não é assim. Vamos estabelecer os princípios, né? Então, vamos lá. A musicalidade é importante, né? O mínimo de afinação. Claro que vai ter na equipe pessoas que, vamos falar bem claro, cantam melhor? Vai. Vai ter quem toca melhor? Vai ter, mas aquele que também tem os 5 pães e os 2 peixinhos pode estar junto, porque aquele que toca bem hoje, um dia também aprendeu. Alguém deu oportunidade para ele. Então, isso aí é trabalho de liderança. O líder que tem que preparar, o líder que tem que treinar, que tem que movimentar. E quem está na equipe entender que isso é um processo natural. Isso aí traz problema, porque quem chega a um determinado nível não tem paciência para poder, às vezes, tocar com o outro ou cantar. Não é que toca mal, que toca errado, mas que está ali precisando de mais um suporte. Está no processo, né, de aprendizagem. Está no processo. Agora, a questão espiritual, ela é você não ministra a igreja sem você ter vida com Deus. Eu tenho compartilhado isso com os meus alunos. O que é ministrar louvor? Ministrar louvor é o seu a sós com Deus, que transborda diante da congregação. Você tem tempo com Deus? Então, a gente vai primeiro na vida do aluno ali. Como que é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com a igreja? Você é aquele músico que chega no culto, não cumprimenta ninguém. Vai direto para a plataforma, você não conhece, você não fala com ninguém, você é incapaz de dar a paz do Senhor, dar um bom dia, você não conhece, não fala com ninguém na igreja. Você cumprimenta os idosos da sua igreja? Você tem vida, você tem integração, você vai nas coisas estabelecidas na agenda da sua igreja. O que é? Nós temos célula segunda, nós temos reunião de líderes na terça. E você frequenta a demanda. Tudo isso envolve na sua ministração.
Tudo isso interfere na condução do louvor, sabia, pastor? A gente tem aprendido isso. É porque se a pessoa não está nem envolvida com a igreja, como é que quer levar a igreja não dá. A ter um encontro, uma aproximação maior com o Senhor? É um conjunto de coisas, é um conjunto. A sua integração, a sua vida, a sua relação com a comunidade, o seu chamado, né, de estar ali, o serviço ministerial, aí entra a técnica, tem a técnica também, e você só pode entregar à igreja, proporcionar para a igreja algo que você tem, que você vivenciou durante a semana. Então, qual é a minha motivação de conduzir a igreja para o louvor? A minha motivação é que eu tenha essa experiência com Deus de adoração. O Senhor ele já ministrou o meu coração. Então, eu chegar diante da igreja e querer que a igreja... As pessoas reclamam, minha igreja não adora, minha igreja não levanta a mão, minha igreja não bate palma, mas você faz. Eu pergunto, e você? Quando você é igreja, você está ali na congregação, você adora? Você levanta suas mãos? Você ora? Você se prostra? Então, você quer que a igreja faz, mas você não faz. Você mesmo não faz. Então, são coisinhas que a gente vai observando, e aí você percebe que aí entra a tal da performance, que é um verniz, né? É uma capa, porque é muito bom. Como eu falei, a gente é muito bom em preparar programa, a gente sabe preparar as coisas muito bem, mas a hora do vamos ver mesmo, de você estar ali com o povo de Deus, conduzindo... É outra coisa. É e a sensibilidade? Né? A sensibilidade espiritual que você precisa ter. De estar ali sensível ao que o Espírito Santo está falando. Quantas vezes, ministrando aquele líder de louvor, ele leva a igreja, ele libera uma frase que ele, sem saber, é algo que estava no sermão do pastor. Nem a esposa do pastor sabia que o pastor ia falar aquilo, mas às vezes ele conduzindo a igreja, o Espírito Santo moveu ele. Aí o pastor vai falar, gente, a irmã que ministrou, ela acabou até falando. Não é? E não é sobre pregar, que é outro assunto. É outro assunto. Meu Deus, tem gente que prega na hora de ministrar? Não pode, né, pastor? Porque, assim, pregar, né? Vamos botar a igreja para adorar, né? Vamos convidar a igreja para adorar. Porque o pastor vai vir pregar, né? Então é melhor a gente adorar. Você está falando um pouco daquele cântico gospel, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? É mais ou menos por aí, né? O que acontece? Realmente, cada música que você vai cantar ali, na sequência do louvor, a gente vem de um tempo que tem que falar. Gente, às vezes não tem que falar. Canta. Não precisa falar. Deixa eu entender direitinho. Você está dizendo que às vezes quem está ministrando o louvor não tem que falar. Tem que só louvar. É isso mesmo, Cláudia? Não, é sério. Vamos lá, eu vou falar para vocês. Eu vou falar o seguinte, o que acontece? Nessa coisa de estar com o Senhor, muita gente traz consigo muitas experiências. Aí vai ministrar o louvor na igreja, é aí que o pessoal se perde, né? Um pouco ministrando. Eles começam, porque essa semana o Senhor falou comigo, quando eu queria que os irmãos, aí para o louvor, todo mundo em pé, abre sua Bíblia aí no livro de tal. E vamos ler o Salmo de número 119. No meio do louvor, aí lê o Salmo, gente, acabou, já quebrou. Né? Essa sensibilidade, Deus, eu tenho que falar essas coisas assim, mas tá bom. Não, mas tem que falar, Cláudia, tem que falar. Eu gosto muito de falar isso nos treinamentos, né? Porque pode ter pessoas que podem não entender, porque muita gente faz isso. Nosso propósito aqui é esse, de ajudar as igrejas a se desenvolver. Muita gente faz isso, entendeu? Não é por aí. É só você com uma frase, às vezes com orações, convite, os salmos são convites. Vinde, cantemos, cantai, louve, aplaudir. Então, o líder de louvor, ele precisa sintetizar mais um pouquinho essa condução. Dinâmica, claro que né? há momentos, sempre vai ter, ele vai ali conduzindo a igreja. Não é engessado, né? E há momentos que você vai sentir, ele vai ter a sensibilidade espiritual de fazer isso e levar, e compartilhar algo, mas tem um momento também. E você saber quanto tempo você tem. Você precisa saber quanto tempo eu tenho para ministrar. Você tem 5 minutos. Dá para ministrar? Dá. 1 hora dá. Então, você tem... É o que? A vigília?
celebração, uma celebração de 1 hora de louvor, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, você precisa saber. Isso não é pecado, isso não é ser menos santo, isso não é não ter unção. Isso não é quando uma pessoa fala, você não tem técnica. Não, você só pensa na técnica, né? Não é sobre isso. É o equilíbrio, né? Não é sobre isso, gente. Então, assim, às vezes eu vejo uma confusãozinha nisso aí. É o líder de louvor entrando no ministério pastoral, né, trazendo exortação, brigando com a igreja, na hora do louvor. Parei. Eu fiquei quieto. Termina, continua. Parei, não, tá bom. Vai. Próximo. Vamos partir para um aspecto mais, vamos dizer assim, mais light. Próximo. Ministro de música ou ministro de louvor, Cláudia? E aí, gente? Gente, é muito nome. Ó. Ministro de música, ministro de louvor, pastor da adoração, pastor dos músicos, líder de louvor. Cada igreja faz o que quer. Faz o que quer, né? Não existe uma nomenclatura oficial. Eu sou muito livre com isso, né? Eu sou muito livre. Eu sei que eu tenho amigos que são ministros de música e outros ministros de adoração e tal, que não exige ministro de música, tem que falar. Eu sou muito... Mas seria o quê? Qual seria a diferença? Olha, existiu já alguns cursos que levaram anos, onde a pessoa estudava música sacra. 4 anos, 5 anos, não é? Então, os nossos irmãos que fizeram depois, hoje em dia, qual é o curso? Não tem. É online. Hoje em dia, pega um jovem de 15 anos com o seu violão, é o Davi da congregação, que vai lá e faz. Aí levanta a irmã Maria, claro, eu não estou diminuindo a pessoa, a figura do ministro de adoração, porque a palavra aponta essas pessoas, né? Pessoas que eram entendidas no canto, líderes, os regentes, a orquestra. Então, a questão do nome, às vezes, ela traz um peso, ela traz uma demanda que às vezes atrapalha. Então, vamos pensar assim, estamos aonde? Em qual congregação? Qual que é a nomenclatura usada aqui, né? E dentro dessa nomenclatura, antigamente em nosso meio a gente tinha muito essa visão, não, o ministro de música é a pessoa que vai cuidar dos coros, da igreja, da iniciação musical. Porque realmente a pessoa estuda, o pastor se prepara, né, para o exercício ministerial ali. Então, como eu falei lá no início da nossa conversa, os braços de um ministério de música, ele tem a liderança por si só, ele precisa ser líder. Ele precisa liderar. Liderar, que eu falo, é apontar mesmo, dar direção, dar voz ao ministério, dizer o propósito do ministério, determinar as coisas ali, delegar, dividir, liderança. Ele precisa ter esse pilar da educação musical. A educação musical hoje, eu vejo da seguinte forma, a educação musical na igreja. Se eu sair daqui... Se essa equipe que está tocando comigo aqui sair, quem vai ficar para fazer, para dar continuidade? Entendeu? Então, a educação musical é importante por isso, porque você forma geração. A igreja, ela tem gerações, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Então, não é só uma geração que fica ali, está tudo dominado, e não é sobre isso. Não é sobre isso. A igreja de Jesus, até quando você vai ministrar, você ministra gerações. Em uma congregação, tem várias gerações ali. Então, você tem o pilar de ser líder, de educar a igreja musicalmente, você tem o pilar do pastoreio daquela equipe. O pastoreio que eu falo é o cuidado do coração, porque são muitas emoções. Então tem isso. E tem, por aí vai. Aí você tem o pilar também do propósito da igreja. Que não pode sair da casinha. Como o senhor falou lá, cada um do seu quadrado, né? Cada igreja com a sua visão, com o seu ministério. Cada igreja tem uma direção. E esse ministério tem que caminhar nessa direção. Ele não pode, o pastor ir para um lado, a igreja vai para um lado e o ministério vai para o outro.
E por aí vai. Eu acho que a gente tem mais uns aí que eu esqueci, mas... Então mas já são bons. Aí manter, né? O liderar já envolve muita coisa, porque você manter esse ministério funcionando, é a escalinha, é os perrengues que a gente passa. De feriado chega. Feriado chega, todo mundo de praia, verão. Vai embora, o pessoal... Você tá ali, né? Você tá ali com quem? Então, se você está numa congregação que tem muitos músicos, vários músicos, você consegue realizar isso melhor. Se você não está, vai ter o violãozinho, ou vai ser só a capela. Cláudia, nós já saímos do nosso roteiro por Jesus, completo, né? Eu acho que daqui... Muito, né? Não, mas é assim que é bom. Olha, a gente faz um roteirozinho para a gente nos guiar, mas a professora... A melhor coisa do roteiro é abandoná-lo no meio do caminho, né? Então, deixar ele de lado. Vamos abandonar o roteiro. Porque aí você entrou na questão do líder, né? Daquilo que o líder precisa desenvolver, daquilo que o líder precisa fazer. Eu acho que o líder precisa até curtir esse podcast, né? Se o líder não curtiu, curte agora, dá uma pausazinha, dá um curtir aqui no YouTube, né? Porque é para ajudar. Mas a gente sabe que o líder tem várias demandas. Você falou aí, essas demandas de escala, meu Deus do céu, isso escala Olha, é difícil. O que acontece? Isso aí é o seguinte, a gente falou sobre o Belo, né? A gente gosta da banda formada, todo mundo tocando o vocal bonitinho, o coro, a dança, o teatro, mas nem sempre tem isso, não. Eu tô aqui para dizer... para todo mundo aí, que não é todo dia que vai ter, não. Tem igreja que não tem. Não tem. E isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de você achar que o culto na sua igreja é ruim, que o seu ministério não tem visão, não. É aí que entra o papel do líder, de articular e de segurar a onda e de fazer com o que ele tem. E se não tem hoje, no próximo vai ter. Porque quando chega um feriado, as pessoas gostam de passear. Né? A gente vive esse tempo. Elas ou estão com família em casa. Antigamente, nos feriados, estava todo mundo na igreja. As visitas vinham para a igreja. Aí, quando chegam nos feriados, o pessoal esvazia a igreja. Então, você faz o quê? Não tem culto? Não vai também? Não, você vai e faz com o que você tem. No outro vai ter. Então, saber lidar com cada situação, com cada demanda. E eu vejo assim, de vez em quando é bom trazer um ministério, um amigo, para estar ministrando. Não tem problema se isso for acordado entre a liderança da igreja. Olha, uma vez no mês, vamos trazer, vamos dar uma folga. Uma oportunidade aí. Para o pessoal, a igreja pode ajudar com isso, e a gente traria um ministério. Tornar isso mais dinâmico. Olha, esse culto vai ser acústico, voz e violão. Fazer um negócio mais light, né? Esse aqui vai ser todo mundo tá aí. Não, vamos fazer uma coisa bem legal, do jeito que a gente gosta. E os irmãos amam. Como que o liderado pode ajudar a vida do líder? Que o liderado... cumprindo a escala é uma boa dica. Já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Se colocando à disposição para entrar na escala e depois cumprindo a escala. São muitas demandas, a correria está grande, sabe, pastor? Mas a gente, assim, eu particularmente lá na IBPU, a gente tem irmãos muito servos, assim, muito queridos, parceiros, graças a Deus. Que chega junto, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas preocupações, seus afazeres, mas agora uma coisa que a gente tem aprendido também é que uma coisa assim, quando você estuda mais, você também não fica tão escravo daqueles ensaios avassaladores de 3, 4 horas de ensaio, toda semana ensaio, aquela coisa sufocante, ensaio, e depois que eu casei, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou manter isso? Ali eu me libertei. Eu me libertei e comecei assim, a valorizar também os estudos musicais.
Os estudos, o ensaio é importante, tá? Eu sou a favor de ensaio. Mas eu valorizo os estudos musicais, porque os estudos te ajudam nesses momentos que você, na sua condição ali, não pode estar junto ali. Nessa chuva de voluntariado, eu cheguei agora num tema bom. Nessa chuva de voluntários, servindo na igreja, alguma coisa vai ficar pelo caminho. E hoje a gente quer o estético, a gente quer o belo, né? Bem assim, bem apresentado. Então, a gente precisa ver quais são as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Eu preciso repensar. Então, já fiz ensaio com o WhatsApp. Como isso, Claudinho? Como é que você faz um ensaio com o WhatsApp? É minuciando tudo, é botando os tons, todo mundo tem que estudar, cada um precisa estudar a sua parte. Precisa. Porque se cada um já estuda a sua parte, quando chega na hora do ensaio, o negócio flui mais fácil, precisa estudar. Né? A gente pode chegar mais cedo e aí a gente vai. O ministro, por sua vez, também, com muita sensibilidade musical, né? Já escolhe, não vai pegar aquele repertório com aquelas introduções megalomaníacas, aquelas coisas. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Repertório. Entramos nesse assunto. Podemos? Podemos. Você que manda aqui. Aqui o podcast é seu. Repertório. É muita música. Não lembro mais a letra de todas. Tem que ter uma tela de apoio, né? O pessoal lá em Goitacás está reclamando comigo. O que eu amo é o de mídia. Multimídia ali, né? Gente, aquilo é uma benção na minha vida. Eu esqueço. Porque muita música, gente, a gente não consegue acompanhar. Da mesma forma que a gente não acompanha o celular, o avanço tecnológico, a gente não acompanha as letras, tudo é muita coisa. Muita coisa. E aí, faz como? Então, o Ministério de Multimídia, ele é uma benção, amém. Glória a Deus. Ele é uma benção, ajuda muito. É uma ferramenta maravilhosa, que ministério lindo. Ajuda muito. Mas o repertório, voltando ao assunto, ele passa por alguns princípios. O que a igreja vive, o que está sendo pregado na minha igreja, né? O que está sendo trabalhado. Qual é a visão da igreja? Quais são os valores da igreja, daquela comunidade ali? Qual é a missão daquela comunidade? Então, eu preciso cantar isso também. Se está lá, que a nossa missão é adorar a Deus com liberdade, eu preciso vivenciar isso enquanto equipe de louvor. Então, tudo, no final, ele contribui com o propósito daquela igreja. O repertório ele não pode estar só atrelado ao momento brasileiro, né? As músicas que estão no YouTube. Antes a gente falava as músicas que estão nas rádios, né? Hoje não. As músicas estão nas plataformas, né? No YouTube, Spotify, Deezer e outros. Eu preciso cantar o que é minha igreja. O que está no coração da igreja. Exatamente. Né? E às vezes eu fico brincando com o pessoal do louvor. Eu já deixei alguns chateados comigo uma época, hoje eu não falo mais, quando eu dizia que, olha, vocês do louvor, vocês são semi-analfabetos. Né? Em qual sentido? Quando tocava a cifra e não entendia de notas, de ler uma partitura. Aí teve um que zangou uma vez comigo, falou, pastor, eu não gosto quando o senhor fala isso não. Eu falei, então tá bom, então olha aqui esse cenário aqui, vê aqui, você entende o que está aqui em cima? Não entendo, então você é analfabeto mesmo. Aí ficou meio chateado comigo. Por outro lado, era uma ignorância da minha parte, que o meu conhecimento musical é de 0 a 10, é -1, -2, por aí, né? Para menos até. E eu não tenho a bagagem deles, eu não tenho a experiência deles, mas às vezes eu sinto o seguinte, tem coisas que às vezes se canta, não somente na minha igreja ou na sua igreja, mas tem coisas que canta e não está comunicando com o povo. Acontece. Às vezes o estilo musical, aí você tem, às vezes naquela época que a Lagoinha explodiu, Sim. Todo mundo cantava igualzinho a Lagoinha, as vozes masculinas foram deixadas de lado, só havia Ana Paula Valadões
né? Eu não sei nem o plural de Valadão qual é. Hoje são muita coisa grave, né? Hoje os sopranos estão meio em queda, né? Então, mas aí você vê que às vezes só cantava um estilo, de um jeito, um tipo de música e os outros tipos que... E a nossa riqueza musical, eu acho... A riqueza musical brasileira, ela é tremenda. Muita música bonita. Os salmos, hinos, cânticos espirituais. É muita música bonita, muito ritmo bonito, muita diversidade musical, muita coisa boa. Mas tem um detalhe também, nem sempre a gente tem quem faça tudo isso. Né? Às vezes a gente precisa de mestres e maestros também ministrando, porque é muito bom um tangedor, é muito bom ministrar com um tangedor muito bom. O quê? Um tangedor, um músico, um instrumentista bom, nem conhecia que toca isso, tudo. Tangedor. Que toca tudo, que faz tudo, que passeia em todos os ritmos, que conhece dos acordes, do campo harmônico. É muito bom tocar com uma pessoa assim. Não vou negar. É muito bom. Por quê que é bom fazer isso? Porque você tem mais diversidade para ministrar a congregação. Você passeia por vários campos e vários repertórios. O repertório mais o tradicional, o contemporâneo e o atual. Então, são vários repertórios. Então, quando eu falei da missão da igreja, isso faz parte da realidade da igreja também. Se eu tenho uma liderança que é muito claro, vamos botar bem a figura do pastor, vou usar a figura do pastor, o irmão falou aí que o irmão se posicionou. Isso é importante, de chegar e falar assim, olha, vamos colocar no nosso repertório, sempre eu gostaria de colocar um hino, vamos botar assim, no nosso repertório, vamos sempre ter músicas de celebração. Todos os cultos aqui na igreja X vai começar com celebração, alegria. Alegria. Essa voz, essa direção, ela precisa ser acatada, seja ela qual for, para ter paz e harmonia ali, já na liderança ministerial. Isso ajuda. Então, e aí eu gosto muito de trabalhar assim, sendo dirigida, né? Dando dicas. O meu pastor, né? Meu mano lá, ele tem liberdade para indicar músicas de forma muito tranquila. Ele fala, quando tiver um tempinho, ensaia essa. Eu acho que o pessoal meu lá tem medo quando eu dou minhas sugestões. Ele dá umas sugestões às vezes. Que às vezes eu coloco um Joquebed, Ai, que sério? Sério? Ele dá umas sugestões às vezes, assim, que as músicas são bem... O Lincoln tem um gosto musical bem apurado, né? Tá difícil esses acordes, né? Vamos com calma, porque eu não tenho músico para tocar isso. Eu falo a verdade. Então, você quer... É mais fácil eu pedir no Joquebed, né? Você quer, mas eu não tenho músico que toque isso agora. Eu preciso de ensaio, eu preciso de tempo, eu preciso gerar essa música. Por isso que eu falei do tangedor. Ou seja, aquele músico que chega e passeia em tudo, e ele sabe fazer, ele ajuda muito. Esse músico é muito bom, a gente não pode negar isso. Então, o que acontece na questão do repertório? Essa palavra do pastor, da liderança, olha, esse mês nós vamos trabalhar. O Espírito Santo falou comigo que eu vou trabalhar cura. Vamos trabalhar cura com a igreja. Dá uma puxada no repertório aí. Sempre começa assim, mas lá no meio bota uma música que fala da cura, fala do mover de Deus. Então, aquilo ali, o líder, é trabalho dele. É responsabilidade dele obedecer, passar aquilo para a equipe. E se ele já passar de bico torto, a equipe vai receber de bico torto. Isso é batata. Então, essa parceria, ela tem que estar muito assim, fluida, muito juntinho. O pastor e o líder, o ministro de música, o líder musical, ele precisa caminhar juntinho. Isso é bom. Aí, vai ter erros, tá? Sempre vai ter erros. Vão ter músicas que não vai dar certo. Não vai encaixar, você não vai até funcionar. ensaiar, você vai ficar ali ensaiando, você vai levar e... Me parece uma coisa, não vai. Acabou. Você tem que aceitar, próxima. Vamos seguir, né? Segue. Você não pode ficar chorando no leite derramado, nem ficar sofrendo tem gente eterno. que morre.
Ah, porque eu botei essa música e a igreja não canta. Não, que isso, gente? Ó, vambora. Tem muita música. Se a igreja se não fluiu, é porque às vezes também não estava no tempo daquela música ali na igreja, Tem né? as pessoas do ministério que compõem, que quer botar a música, às vezes, né? Não é o nosso caso. A gente até tem compositores lá na igreja, pessoas, graças a Deus, são músicas bíblicas maravilhosas, mas tem também as pessoas que quer botar uma música. Olha só, aquela música que toca no meu carro, todo dia, que eu vou pro serviço ouvindo, a música do meu derramar, no meu a sós com Deus, nem sempre é a música que a congregação vai ter a mesma experiência que eu. Mas Deus fala também, né? E aí você pode sentir de cantar algumas canções. Pode sentir. E levar aquilo ali tranquilamente. Essa sensibilidade, esse ouvidinho aí com o Espírito Santo, ele precisa funcionar muito bem, pastor. Tem que haver sensibilidade, né? Sem sensibilidade. Não Mas também não pode ser muito sensível, não, né? Porque senão tem o pessoal que vira igual aquelas plantinhas, você lembra da nossa infância? Que plantinha? Né? A minha foi antes da sua, né? Dormideira. Aquela dormideira, né? Que você encostava, a plantinha se fecha. Né? Não é esse tipo de sensibilidade, não. Nem mesmo que exista, né? Sensibilidade espiritual. Ah, de tá. ouvir. Eu que quis aproveitar e inserir outra sensibilidade. Meninos, meninice no ministério. Tem muito. E esses, assim, são impetuosos. Vai para outra igreja, ou não vai, ou fica dentro da igreja te dando trabalho. Uns perdoam, outros não perdoam. Tem também. Estão lá. Eu acho que isso faz parte do tempo também de cada um, né? É um processo de amadurecimento de todo mundo. O líder, ele precisa visualizar isso assim e saber lidar com isso também. E depois da pandemia aconteceu bastante em todas as igrejas, porque a comparação, ela é cruel, sabe? Cruel. E as pessoas não agiram, muitas pessoas não agiram motivadas no que o Senhor estava falando, mas motivadas em algo estético, talvez, ou algo da leva, né? Todo mundo vai, eu vou também, alguma coisa assim. Mas a igreja está acima de tudo isso, a igreja de Jesus ela entendeu? Ela não pode se curvar a isso, ela não pode parar. Eu vejo dessa forma. As nossas motivações, elas falam muito sobre nós. Elas falam muito da gente, sobre as motivações, as nossas decisões, elas falam muito sobre nós. Então, é preciso que haja um processo, né, de amadurecimento, de crescimento. Isso demora, dói, machuca, fere algumas pessoas, pastores ficam tristes, não é? Mas é tão bom também quando a pessoa volta, é tão bonito, tão legal, né? Também a gente vê isso, mas a gente vê muita gente assim, por causa de coisas muito fúteis, deixando uma comunidade, né? Eu tenho visto muito isso assim, em alguns ministérios que a gente sai, compartilha. A briga é muita pouca coisa, sabe? É muita bobice, né? É muito pobreza de assunto. Uma coisa que ajuda muito é a classe de músicos. Uma classe, assim, os estudos focados nisso. Isso ajuda, né? na maturidade. Ajuda na maturidade. Claudinha, uma dica para ajudar na maturidade. Bíblia. Só com a equipe de música, arte, mídia. Bíblia. Ajuda muito, 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 muito. Transforma, é poderoso. Porque é ali que é o lugar de tratar. É com a palavra, né? A palavra é o melhor instrumento de confrontação, né? Porque eu não posso confrontar com o que eu acho, com o que eu prefiro. São muitos saberes, muitos achismos, né? Então é melhor você confrontar, desafiar, né? Com a palavra. Então, né? quando tem e eu já indico aqui um livro bom, que eu gosto muito, é O Músico Cristão, Princípios e Fundamentos para a Vida do Músico, do pastor Daniel Souza. Ele fala de tudo ali, músico que toca na igreja e que toca, faz freelance também. Ele fala de tudo de uma forma muito bíblica. Ele fala do novo nascimento, a conversão, o primeiro pilar,
na vida do músico. Que livro bom. Uma dica boa aí. Tem livro assim, com conteúdo. Qual o nome? Músico Cristão. Acho que vamos botar aqui nos comentários aqui, cristão. Vamos deixar esse livro. É bom, ele é grossinho, é bom para o estudo bíblico, né, com os músicos. Ele fala sobre plenitude do Espírito, a experiência dele, que o músico deve buscar ser cheio do Espírito Santo. O músico é a família, o músico é a igreja local. Ele fala sobre o músico que sai muito, mas não tem compromisso com a igreja. Ele fala muita coisa, muito bom. E tudo Bíblia. Vamos colocar ele aqui nos comentários, aqui bom para trabalhar no vídeo, para que todo mundo possa acessar. O do Asaf também, Quando a Fé se Torna Amor, é isso mesmo? Acho que é esse mesmo, do Asaf Borba. É muito bom também. Muito bom. Cláudia, olha, eu queria ter aqui mais umas 2 horas para a gente estar conversando. Nós estamos aqui no D2 Estúdio, né? Nosso amigo Fred está ali no comando dos equipamentos, né? E a gente, poxa vida, uma conversa boa, uma coisa que é pertinente à necessidade nossa hoje nas igrejas, né? Esse preparo, esse aprimoramento do Ministério de Música, de Louvor, de Adoração, seja o nome que for. Eu tinha um monte de assunto que eu gostaria de tocar. A gente vai ter que voltar aqui para outra conversa, falar sobre essa questão dos coros, né? O papel dos coros na formação, né, de uma nova geração, na formação desses cantores, né? Ajudar os músicos também. Acompanhar um coro, né, é uma coisa também desafiadora para o músico, né, para o instrumentista, né? Mas não vai dar para a gente entrar nessas vertentes todas hoje. Se você pudesse, Cláudia, voltar atrás ali, uns 20 anos atrás. Jesus, se eu pensar onde eu estava. Com o que você sabe hoje, né, com a experiência que você acumulou ao longo desse tempo, o que você gostaria de voltar lá atrás e falar para a Cláudia de 20 anos atrás, que você acha assim, não, se eu falasse isso, se eu me dissesse isso, eu iria fazer de uma forma diferente o meu ministério, iria render mais o meu trabalho, iria potencializar, ou uma lição que eu precisava ter aprendido antes, que tem lições que às vezes a gente sofre muito para aprender, né? O que você gostaria de voltar lá atrás e falar para a Claudinha de 20 anos atrás? Essa pergunta é forte, hein? É verdade. Eu desde nova, eu tenho muitas experiências com o Senhor. Mas muitas vezes, pastor, eu deixei de compartilhar dessas experiências. Assim, talvez por medo de ser julgada, ou o que iriam falar. Hoje, eu falo tudo. Porque a igreja de Jesus, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não temos nada em nós que pode transformar a vida de uma igreja. Voz afinada, não é nada. Musicalidade, tocar bem, isso não resolve a saúde da igreja, isso não resolve a vida da igreja. Agora, a minha vida em Deus, o meu relacionamento com Deus, as experiências que eu tenho com Deus e com o Espírito Santo, isso é libertador e transformador quando eu expresso aquilo para a congregação. Então, eu falaria mais, eu teria menos medo, eu seria mais ousada e eu estudaria mais, ainda mais. E eu iria em muitos mais congressos do que eu já fui. Você iria dizer, vai para os congressos, Cláudia, e fale. Papai lá em casa, ele solta. Ele é o que solta. Mamãe, a gente novinha, ela segurava. E papai soltava. Papai, a gente pintou, gente, com o congresso com o papai. Ele mandava a gente para os congressos que muitos pastores não mandariam seus filhos, por não ser da mesma denominação. Eu e o Lincoln, a gente rodou bem. Mas eu iria ainda mais. Eu beberia mais. Eu aprenderia mais. E falaria mais? E falaria tudo! Tudo! Hoje eu tenho 2 filhos. 2 filhos. E a nossa oração lá em casa é que do Ricardo, é que os nossos filhos tenham experiências com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus. Porque o que vai segurar meu filho na igreja, minha filha, na presença de Deus, não é nem na igreja, é na presença
Não é o repertório, ele tocar bem, ou é a mãezinha que canta, que vai ali, vai aqui, o ser sobrinho do tio Lincoln, não é isso não, é o Senhor, é o Espírito Santo. É a experiência com Deus. É a experiência, né? Então eu falo para eles, mergulhem com tudo, vai para cima. Tem muito de Deus para ser derramado, e eles têm as experiências deles, de oração, tem experiências sobrenaturais, olha, tem conversa, tem experiência com anjos, tem experiências com os dons espirituais, que são ferramentas que Deus deixou para a igreja, e eu creio que nós vamos chegar num tempo que não vai ter como a igreja caminhar negando os dons espirituais. Amém, amém. Vai chegar. Está chegando ou já chegou, né? Não tem como. Então, hoje, minha casa, Claudinha, Ricardo, Ada, Alice, a gente vive isso de uma forma muito intensa, porque eu olho para os meus filhos e eu quero que eles tenham as experiências deles com o Senhor. É isso aí. Amém, amém. Então, vamos usar essa máquina do tempo, vamos voltar lá e vamos dar esse recado. Que pergunta legal. Ô, Cláudia, onde que te encontram? Nas redes sociais? Nas redes sociais. Olha, eu sou péssima com esse negócio de redes sociais. Meu Deus. Vamos lá. Instagram, Clau Menezes, _motive. É o que está lá. Facebook, Cláudia Menezes. Então são esses dois canais. Ainda não, Cláudia? Não. Gente, meu marido briga muito comigo. Eu não tenho meu canal ainda. Ele, Cláudia, mas eu sou devagar com essas coisas, né? Mas treinamentos online, ministrações, cursos. No Instagram eu botei um linkzinho lá que vai direto no Zap, e aí ali a gente vai agendando treinamentos nas igrejas, workshop. As aulas, eu estou com um pouquinho de dificuldade de dar aula para uma pessoa só. Ficar um horário só com uma pessoa. Eu tenho trabalhado mais em grupo. Pelas dinâmicas, né? E aí eu tenho priorizado mais as aulas em grupo. Então, às vezes, junta 2, 3, 4 pessoas que queiram fazer uma aula, a gente consegue encaixar. E consegue online também, essas aulas em grupo online? Consegue online nas duas modalidades. Voz... Estudo da voz cantada e ministração do louvor, que são coisas diferentes, né? Cantar, que a gente estuda a afinação, a técnica vocal, os ornamentos vocais, registros vocais, modalidades, tessitura, extensão vocal. O conteúdo de técnica vocal é diferente do conteúdo de ministração do louvor, que passa por a nossa conversa, né? Que envolve a igreja. E não é só cantar bem, são muitos saberes, né? São várias dinâmicas, né? Então tem umas ideias legais, algo que ajuda, são ferramentas que ajudam. Eu parei tudo para fazer isso, assim, hoje eu faço só isso. Amém. Então, Clau Menezes, _motive, isso. Né? E então tá aí o contato aí da Cláudia. Nós vamos deixar também, né, nos comentários lá no YouTube, vamos deixar isso tudo para que você tenha acesso à Cláudia e possa aproveitar um pouco dessa bagagem que ela tem para compartilhar. Eu tenho a experiência de já ter tido a Cláudia lá na minha igreja, lá em Pibigoi, tem alguns momentos, e eu tenho certeza que também tem condição de te abençoar. É uma bagagem muito grande, né? Cláudia é nova, começou há pouco tempo, né? Desde o ventre, e com certeza vai te abençoar, vai abençoar a sua igreja, seu ministério também, com aquilo que ela pode compartilhar com a gente. Claudinha, obrigada, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida, o Ricardo, as crianças, pelo projeto, a IBPU, né? Igreja Batista do Parque Universitário. Manda um abraço para o pastor Lincoln, para o seu pai, sua mãe, uma família querida. Que Deus continue abençoando. Eles estão lá em casa, estão comigo lá. Então amanhã eles vão estar lá vendo o lançamento. É meio-dia que sai, né? Às terças-feiras. Tá bom. E eu pedi ao pessoal, né? Vamos compartilhar. O pessoal segue aí. Segue, curte, compartilha. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Vou compartilhar bastante. Todos os alunos, vou botar os alunos para fazer. Então tá bom, Cláudia. Muito obrigado, tá bom? Foi que Deus prazer, continue pastor, te abençoando. Deus abençoe. Parabéns pela visão, por esse coração de contribuir também com edificação, com esses treinamentos. Não para, não. Amém. Estamos nesse propósito. Um grande abraço aí a todos. Deus te abençoe e compartilhe. Nos ajude com isso.